Mídia paulista tenta abafar, mas a bomba já explodiu no dia do jogo do Palmeiras. Matéria do jornal O Globo do Rio de Janeiro. Olha, meus amigos, eles vão dizer que foi o Flamengo que mandou publicar, mas vale lembrar que o Flamengo publicou nota essa semana passada agora contra essa mesma coluna do Lauro Jardim. O cara traz notícia de todo mundo. Bomba pesada com o patrocinador master do Palmeiras, né? Inclusive, a presidente do Palmeiras é a sócia lá, a principal lá da Crefisa, e é bomba, meus amigos, é bomba. Eu quero ver por que a mídia paulista não está falando nisso. Por que o Palmeiras, São Paulo, que aceitou taça que não é dele lá das bolinhas e que tinha assinado que ela era do Flamengo, aceita isso e vem cobrar do Flamengo outras coisas, chamar o Flamengo de prepotente. Por que o Palmeiras, né, que tem uma presidente que é dona de uma financeira que está sendo aí acusada de uma série de coisas, matéria no jornal O Globo hoje, como é que o Palmeiras quer falar do Flamengo, do presidente do Flamengo que não assinou não sei o que de racismo, não sei o que, como é que quer falar do presidente do Flamengo se está envolvido em escândalo? Escândalo! A mídia paulista não fala, a gente fala. A gente fala, aqui a gente fala. Eu quero mais é que vocês sejam expostos. Ah, mas a empresa está dizendo que não tem nada a ver. A gente traz a versão da empresa também. A gente traz a matéria do Jornal o Globo, do Lauro Jardim, traz tudo e a gente vai trazer todas as informações do Flamengo. Agora, precisa ser exposto. Precisa ser exposto. Tá? O que está acontecendo é uma sacanagem. Ou seja, o Flamengo, qualquer situação, os caras falam um monte de coisa, um monte de clube soltando notinha palhaçada do cacete, soltando notinha. Quando é o próprio clube deles, eles não olham pro próprio rabo, né? Eles podem ter uma empresa patrocinadora. Imagina se fosse o patrocinador master do Flamengo. Imagina. Já teve advogado entrando na justiça para derrubar o patrocínio master do Flamengo, alegando que é o mesmo patrocinador do Brasileirão. O Flamengo jogou contra o Atlético a final do ano passado, da Copa do Brasil, com o Atlético patrocinado pelo naming rights da competição, que era a Betano. O Flamengo, o Palmeiras, o mesmo Palmeiras é patrocinado pela Sporting Bet, que também é da Libertadores. Como é que nego quer falar que é para tirar só o patrocínio do Flamengo? É contra tudo e contra todos. E eles não querem aceitar que o Flamengo é o trem pagador do futebol brasileiro. Estão jogando sujo e o Flamengo vai jogar na mesma moeda com vocês. Quer vocês gostem ou não. Tá? A gente vai trazer aqui as informações todas do jogo do Flamengo. A gente chega aqui com o oferecimento da Bet Oficial da Nação, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão no investimento. Meu palpite hoje, Flamengo para vencer o jogo, mesmo com o time alternativo para vencer o jogo, mais de 1,5 total de gols na partida e mais de 4,5 escanteio no primeiro tempo, né? Troquinho do pão, né? E também vou na odd da secada, Bahia o empate contra o Palmeiras, tá? Ontem já bateu a odd da secada lá. Ô Vasquinho, valeu Vasquinho, tamo junto, né? Valeu, Vasquinho foi para dentro do Cruzeiro lá, o cavalo paraguaio Cruzeiro perdeu pro Vasco da Gama. Eu falei que o jogo com o Vasco era jogo... O Flamengo estava enfrentando um time que ia tirar ponto de todo mundo. E se confirmou na primeira rodada, depois já se confirmou que o Vasco ia tirar ponto de times aí, tá? Olha, eu quero só lembrar você que amanhã tem R$100 mil. Olha, e você pode concorrer a prêmio instantâneo. Se você pegar 15 números de R$1,99, você ganha 15 giros instantâneos e tem saído muito, muito, muito. R$500, R$1.000, R$10 mil, tem saído muito prêmio instantâneo. Além disso, você está garantido na premiação do sorteio de segunda-feira, de quarta-feira e sexta-feira. Segunda, amanhã, R$100 mil, quarta, R$100 mil e R$1 milhão na sexta. Então é o melhor momento para você garantir o seu Pix do milhão. Esse é o melhor momento para garantir o Pix do milhão. É agora, nesse momento, tá? Olha só, a gente hoje, né, tem jogos aí da La Liga também, tem Barcelona em campo, cara, tem... Série A com o Milan também em campo, tudo daqui a pouquinho, né? Premier League tá rolando agora já, então muitos jogos aí para você aproveitar, e eu quero falar aqui agora da provável escalação do Flamengo, todas as informações do jogo para você, trazer aqui, olha só, que o jogo é às 20h30, um horário alternativo, tá? Na Neoquímica Arena, 24ª rodada pro Flamengo, 25ª do Brasileirão, mas é a 24ª pro Flamengo. Cazé TV, Record e Premier transmitem. A provável escalação do Flamengo: Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira ou Léo Ortiz. Eles vão poupar um dos zagueiros, acho certo, é uma sequência pesada. E Matias Vinha, tava pedindo o Matias Vinha titular. Nicolás de la Cruz e Jorginho, tá? Fala aqui que dá a possibilidade do Alan, que chegou a treinar como titular em alguns momentos.
De La Cruz e Jorginho, Arrascaeta, tá? Porque o Saul também deve ser preservado, mas está muito bem o Flamengo com Jorginho e De La Cruz. Arrascaeta ou Carrascal. O Carrascal também tem entrado muito bem. Eu só acho o seguinte, não dá para você poupar 5 jogadores. Você escolhe 2 ali que estão precisando preservar 2 ou 3 no máximo. Um zagueiro, né? Um meio campo, tá? E o Arrascaeta para entrar no segundo tempo, ok. Mas mais do que isso, não. Aí já começa a poupar muito, porque deve entrar o Luiz Araújo no lugar do Plata, mas aí você não tem muita mudança, porque o Luiz Araújo é tão bom quanto, os dois são o mesmo nível. Aí, ok. Samuel Lino e Cebolinha o Samuel Lino e o Cebolinha não tá na mesma fase que o Samuel Lino. Já me preocupa o Samuel Lino fora do time. Eu gostaria de ver o Samuel Lino mesmo com o Cebolinha precisando de minutagem, de ritmo e tal, mas ok. Eu só espero que o Felipe não mude mais de 5 peças. Umas 3 ou 4, no máximo. Porque quem tá poupando, né, tá abrindo mão da competição. Para mim, no meu entendimento, não pode poupar demais. Você pode preservar pontualmente quem tem risco de lesão. Fora isso, meus amigos, é disputa de título. É disputa de título, tá? Então, Luiz Araújo, Samuel Lino ou Cebolinha, eu iria com o Samuel Lino, já tá trocando o Gonzalo Plata pelo Luiz Araújo. Aí no próximo jogo você troca o Samuel Lino pelo Cebolinha. E Bruno Henrique, né? Ou Pedro, tá? Eu iria com o Pedro, que ele não jogou o jogo inteiro. E aí o pessoal falando, pô, o Samuel Lino em 2024 deu entrevista falando que era corintiano, que ia nos jogos do Corinthians. Cara, problema dele. Cara, qual o problema? Qual o problema? Quantos jogadores que estão lá no Corinthians são Flamengo? Olha quanta lei do ex tem. Tem o Hugo Souza, tem o Mateuzinho, tem o Gustavo Henrique, tem o Vitinho. Tem um monte de lei do ex lá também. O Samuel Lino ser corintiano não tem nada a ver, o cara tá vestindo a camisa, tá jogando demais aqui. Deixa ele ser Corinthians. Agora, ele não pode, sendo Flamengo, jogando no Flamengo, contratado do Flamengo, ele ficar botando camisa do Corinthians. E falando do Corinthians agora, ele tem que ficar na dele. Ele tá no Flamengo, ele tá com contrato com o Flamengo. Né? Agora, dizer que, pelo amor de Deus, né? Não vai criar crise por causa que o cara, no time dele de infância é Corinthians, pelo amor de Deus, né? Isso é ridículo. Quantos estão lá no Corinthians que são o time deles de infância é Flamengo? E quantas vezes na vida já teve isso? E quantos corintianos também já vieram pra cá? O Renato Abreu, que foi ídolo aqui pra mim foi ídolo, jogou demais. O Elias, jogou demais. Você acha que eles não são Corinthians? Eu acho que são, tá? Olha só, então a provável escalação do Corinthians, a gente já falou a provável do Flamengo, que deve ter bastante mudança, mas eu espero que tenha no máximo umas 4. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli, Maicon, José Martins e Breno Bidon, Yuri Alberto e Gui Negão, tá? Então, essa a provável escalação do Corinthians. Agora, eu vou falar para vocês, a gente tem que tomar cuidado com a arbitragem. A arbitragem desse jogo hoje é uma porcaria. Essa arbitragem hoje é impressionante. Cara, a fórmula perfeita, é o combo perfeito para o Flamengo ser operado, tá? É o combo perfeito com Wilton Pereira Sampaio, Bruno Rafael Pires, Bruno Bosquilha e o VAR é o Wagner Hillway. Meus amigos, Wagner Hillway no VAR, Wilton Pereira Sampaio apitando. Quantas vezes o Flamengo já foi operado com esses caras em campo? É impressionante. É inacreditável, os torcedores aqui comentando muito. Vamos ficar de olho nele, o Cícero Augusto, o João Carlos, meu Deus. Guildete Anjos Fernandes, vamos contra tudo e contra todos. O GB Lopes, não foi ele no primeiro turno? Primeiro turno foi o Ramon Abate Abel. É verdade. Aí, pessoal, perdemos? Não perdemos não, cara. O Ellison, não perdemos não, Ellison. O Juaran falando assim, putz, se ele não, pois é. Galera já fica logo preocupada, porque com o Wilton, meus amigos, é complicado, né? Olha só, a gente tem aqui também a situação para falar com vocês, o retrospecto do Mengão na Neoquímica Arena. E aí, tudo bem, cara? O retrospecto do Flamengo tem 15 jogos na Neoquímica Arena, 5 vitórias do Flamengo, 5 derrotas e 5 empates, tá? Então a chance de derrota ou empate é 66%. O Flamengo tem 5 vitórias. O Flamengo joga até bem lá, né? Se você pensar que empate em alguns momentos, algumas competições, o empate é um bom resultado,
Hoje não, hoje o Flamengo precisa da vitória, então o empate não é um bom resultado. E aí o empate e a vitória, no caso a vitória é a minoria dos resultados, né? Infelizmente. Então o Flamengo precisa dessa vitória hoje contra o Corinthians. Olha só, a gente então tem aqui algumas notícias importantes para trazer para vocês com relação aí à questão aí da polêmica envolvendo aí o Palmeiras e tudo mais. E a gente não vê a imprensa paulista falando sobre isso, né? É vergonhoso a gente não ver a imprensa paulista falar dessa situação que afeta diretamente, né, todo cidadão brasileiro, né? E parece que ignoram, né, o que está acontecendo, mas o jornal o Globo trouxe, o mesmo jornal o Globo que já foi aí, inclusive, motivo de nota, né? O jornal o Globo já foi motivo de nota, a coluna do Lauro Jardim, do próprio Flamengo, mas hoje a gente teve a matéria lá do mesmo Lauro Jardim, que já foi, inclusive, desmentido pelo Flamengo, mas hoje o Lauro Jardim trouxe aí informações importantes, né, com relação à questão da Crefisa, que a gente não vê os jornais de São Paulo noticiando. Impressionante. É o Globo e tal, mas você não vê aqueles mesmos jornalistas paulistas que gostam de atacar o Flamengo diariamente, você não vê eles falando quando o assunto é Palmeiras, e até porque hoje tem jogo do Palmeiras. Saiu essa notícia e hoje tem Bahia e Palmeiras lá em Salvador e ninguém tá falando nada. Olha só, notícia do dia 28/9, 8h40 da manhã, por Rodrigo Castro, coluna do Lauro Jardim. Olha essa bomba! Essa bomba, meus amigos. Olha isso aí, ó. Crefisa usava contrato com o INSS para alavancar seu negócio. Acordo para pagamento de novos benefícios foi paralisado em agosto por supostas irregularidades, desde falta de estrutura à coação. O Globo, não sou eu inventando, tá aqui, ó, jornal O Globo. Coação. Empresa nega acusações e diz que cumpre obrigações. Agora, cadê a mídia bairrista paulista que atacou o Flamengo por querer, e o presidente do Flamengo por querer defender o direito da instituição, do trem pagador do futebol brasileiro de receber, né? O São Paulo quis pegar a taça das bolinhas, que ele não tem direito, que ele mesmo assinou, que o Flamengo é que tinha direito. O Palmeiras, com essa confusão aí que ninguém fala, né? Patrocínio master, a presidente do clube é uma das donas da Crefisa, ou se não é a dona, mas está lá, é sócia da Crefisa, envolvida, e tudo isso sendo falado, e não é qualquer coisa não, meus amigos. Não é qualquer coisa não. Eu vou trazer essa notícia aqui, tá? Eu convido você, inclusive, a continuar. A gente vai continuar num novo vídeo, senão vai ficar muito grande. Eu vou continuar no próximo vídeo aqui no YouTube, mas isso aqui eu não estou inventando não, tá? Antes que algum torcedor do Palmeiras venha aqui para falar besteira, aqui, gov.br, INSS suspende contrato com a Crefisa, vencedora de 25 dos 26 lotes do último leilão para pagamento de novos benefícios. Tá aqui, meus amigos. Tá aqui no gov.br, não tem ninguém inventando nada não, tá? Então, a matéria de hoje de manhã do jornal o Globo expôs tudo isso. A gente vai falar aqui nesse próximo vídeo, vai estar aqui redirecionado, tá? Vai estar aqui também na tela final. Então, a gente já vai direto para esse próximo vídeo, senão vai ficar muito longo aqui, tá certo? Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, nossos patrocinadores aí no comentário fixado, e a gente já vai direto também para a gente falar de Samuel Lino, falar de outras situações aí também envolvendo o Mundial de Clubes, que o Palmeiras não tem, tudo no próximo vídeo.